gente, dando prosseguimento, né? Outra questão curtinha. E agora o assunto aqui mais uma vez é PPP. Olha só, gente, projeto político pedagógico. O PPP, o projeto político pedagógico, é outro assunto que sempre vai vir agora. Sempre. Acho que já tem um tempo que está vindo e vai continuar vindo. Por quê? Eu volto a falar que é pela mesma razão, tá? A gente está vivendo aí um domínio, né? Um avanço das teorias críticas e pós-críticas, e o porquê do PPP ser tão colocado, ser tão debatido, ser tão discutido, o porquê disso, de se querer que os profissionais de educação entendam, conheçam, né, e abracem a questão do projeto político-pedagógico do PPP. É por uma razão. Hoje você tem uma visão da escola como uma instituição que está aí para transformar as realidades e as vidas, né, e transformar a sociedade. Então, se entende que o projeto político-pedagógico ele é o caminho, tá? Ele vai descrever o caminho, ele vai ser a ferramenta que uma escola que é comprometida com a transformação da realidade, primeiro com a identificação da realidade, depois com a luta pela transformação dela. Uma escola que é comprometida com isso, ela vai ter um comprometimento com o seu projeto político-pedagógico. E um professor que é comprometido com isso, ele vai ter também um comprometimento e um entendimento do que significa, do que é o projeto político-pedagógico. Por isso que sempre agora vai vir, porque por causa dessa nova visão da função social da escola. Então, nessa nova perspectiva, a escola tem uma função social, né, que é transformar a sociedade. Tá? E para que isso seja possível, para que isso saia da teoria para a prática, se tem aí o projeto político-pedagógico, tá bom? Dito isso, vamos lá, um dos principais autores que fala sobre o PPP, né, é o Vasconcelos, tá, gente? Então, é bom que conheçam, tem muitos vídeos no YouTube, tem muitos textos também aí pela rede, e você pode começar a olhar, porque você vai precisar saber, porque vem as provas aí, tá bom? E é um outro assunto que tem que conhecer, igual aquela que a gente fez agora do Vygotsky, que tem que conhecer a teoria e o que está dito lá, porque senão vai errar a questão, não tem jeito aqui de eliminar, o único jeito aqui é conhecer mesmo, tá bom? Então vamos lá. Para o autor Vasconcelos, o projeto político-pedagógico é composto por 3 marcos, né? O PPP, ele tem várias visões, várias organizações, né? E os teóricos dizem como ele deve ser feito, construído, etc. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que o projeto político-pedagógico, ele deve ser construído por toda a comunidade escolar, tanto pelas pessoas que estão dentro da escola, como os alunos, os professores, os profissionais de educação, mas também a comunidade que aquela escola está inserida, está representado ali pelos responsáveis, pelos pais, pelo conselho escolar. Então, tudo isso, todos esses agentes, todos esses entes, eles têm que tomar parte na elaboração do PPP. Ah, mas eu nunca vi isso na minha escola. Ah, mas eu nunca vi isso na escola do meu filho. Ah, mas eu nunca vi. Tudo bem se você nunca viu, mas agora a gente vai fazer desconto que a gente vive no fantástico mundo de Bob e que é assim, tá? Que o PPP, ele é idealizado, realizado e concretizado e conhecido e debatido por todos os agentes, tá, envolvidos na educação, tanto os que estão dentro quanto os que estão fora da escola. E se não é assim, mas é assim que deve ser, né? E quando você estiver diante de uma prova de concurso, a gente não vai dizer como é, a gente sempre vai ter em mente como é que deve ser, tá bom? E não segundo o que você pensa que deve ser, mas segundo o que os teóricos críticos e, né, a tendência progressista pensa que deve ser, tá bom? Então, dito isso, questão 18. Ele é composto, para o autor Vasconcelos, o projeto político-pedagógico é composto por 3 marcos, pelos marcos. São 3, tá, gente? Então, você já grava aí na tua mente que são 3.
porque quando vier as questões você vai marcar aí sempre o que são 3. Diagnóstico, preparação e fundamentação, situacional, referencial e transição, programação, fundamentação e reflexão, referencial, diagnóstico e programação, e verificação, reflexão situacional. Então vamos lá. Para Vasconcelos, ele usa essas 3 palavras aqui, ó. Referencial, diagnóstico e programação. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você vai construir um projeto político-pedagógico, 3 marcos, tá? 3 elementos, 3 coisas que tem que se parar para pensar. O primeiro é o marco referencial. O que é o marco referencial? São as referências, tá, que aquela escola tem sobre como deve ser uma escola, qual a sua função enquanto escola, tá bom? Isso que é o marco referencial. O que essa escola entende sobre a sua função social, o que essa escola entende sobre a realidade, tá? Sobre como ela quer que a realidade seja. É isso que é o referencial. É quando você vai tomar por referência uma sociedade, um entendimento, uma ideia, um pensamento. Bom, a escola tem a função social X e a sociedade deve ser X, e para auxiliar na construção dessa sociedade, a escola deve ter essa e essa referência. Bom, isso que é o marco referencial. Não é um entendimento de como a sociedade é e nem de como a escola é. É um entendimento de como a sociedade, a escola deveria ser, tá? E de como a escola tem que ser para que se promova essa sociedade que se deseja. Isso que é o marco referencial, tá bom? O marco diagnóstico é o segundo momento, tá, na construção de um PPP. É quando você vai avaliar, fazer uma análise geral da realidade. Agora, não da realidade que se deseja, mas da realidade que se tem. Tá? Um diagnóstico da sociedade, um diagnóstico da escola, da comunidade a qual aquela escola está inserida, um diagnóstico da própria escola. Como assim? Que pensamentos, que referências, que teóricos, que metodologias, né, que essa escola utiliza, se isso tem funcionado, se não tem, que tipo de aluno, de clientela, né, que tipo de problemas, que tipo de pontos positivos tem nessa escola, nessa realidade, que pontos negativos tem nessa escola, nessa realidade. É uma análise geral do quadro da realidade onde essa escola está e da própria escola e de todos aqueles que estão envolvidos na educação nessa escola. Isso é o diagnóstico, tá? Para você entender a realidade na qual aquela escola está, e que ponto ela está no caminho para a construção dessa sociedade aí que se pensou no marco referencial. É isso. E é como os médicos, né? Você vai analisar os sintomas e fazer um diagnóstico. Com o diagnóstico na mão, você vai tomar atitudes, você vai realizar ações. E aí entra a programação. O que é a programação? É o plano de ação. Bom, nós queremos uma sociedade, uma escola assim. Nós temos uma sociedade, uma escola assim. Então, e o que eu ainda preciso fazer nessa escola, né? Qual é a função nessa escola? Então, o plano de ação, ele é justamente a programação de que ações. Aí vamos tirar tudo da teoria e botar na prática. Isso é a programação. O que nós vamos fazer, ou seja, que ações nós vamos tomar para que a gente consiga superar os pontos negativos que nós enxergamos nesse diagnóstico, então conseguimos alcançar aquilo que nós entendemos no nosso referencial como sendo o ideal a ser alcançado. Então, eu tenho no referencial o ideal a ser alcançado, eu tenho no diagnóstico
ponto positivo, o ponto negativo e as coisas que eu ainda preciso trabalhar para que esse ideal se torne possível. E eu tenho na programação as ações que eu vou tomar para chegar nesse lugar, tá bom? Nesse ponto aí, é isso. Então, o referencial, eu vou pensar em ideias, em ideais, tá? O diagnóstico, eu vou pensar em realidades. E a programação, eu vou pensar em plano de ação. Tá bom? Essa foi a nossa questão aí de PPP. Gravem bem e vamos conhecer, porque é também tema recorrente que sempre vai vir, tá? Para vocês aí poderem resolver.